Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do canal. No vídeo de hoje apresentamos o segundo exercício resolvido no que se refere à operação paralelo de geradores e características de frequência versus potência ativa do gerador síncrono. O enunciado do exercício de hoje é o seguinte: dois geradores de 1000 kW cada, 4 polos, 60 Hz, estão trabalhando em paralelo, entregando sua potência nominal. Ambos são movidos por elementos primários com as seguintes características. O motor A tem uma velocidade em vazio de 1900 RPM e o motor e uma velocidade de operação em plena carga de 1800. O motor B, o motor primário B, tem uma velocidade em vazio de 2000 RPM e uma velocidade nominal de 1800 RPM. A linha A: se a carga baixa sem que se acione os motores primários e o gerador A entrega 600 kW, que potência entrega B e a que frequência trabalham ambos? B: mostre graficamente que ajustes há que efetuar no motor primário de cada gerador para que A entregue 400 kW e B 500 kW a 60 Hz. A linha C: se nas condições de carga de B, A sai do sistema, que carga entregará B e a que frequência trabalha? Então, o que tem que ser feito aqui é o seguinte: para a linha A, temos que achar alguns parâmetros para que a posterior possa-se usar a equação que relaciona a potência ativa e a frequência para achar que potência o gerador B entrega e a que frequência esses geradores trabalham. E essas condições serão as condições iniciais. Os dados da linha A são os seguintes: a potência nominal de cada um dos geradores, 1000 kW. As máquinas possuem 4 polos e operam normalmente a 60 Hz. Para o gerador 1, tem-se uma velocidade em vazio de 1900 RPM e uma velocidade nominal de 1800. Então, com essas duas velocidades, podemos usar a expressão que relaciona a velocidade e a frequência elétrica e podemos achar as frequências tanto em vazio assim como no regime nominal para as duas máquinas. Então, a partir da velocidade em vazio, podemos achar a frequência em vazio, temos 63.33 Hz, e a partir da velocidade nominal, podemos achar a frequência nominal, que é de 60 Hz. Com isso, como já foi dito que eles operam fornecendo carga nominal, então podemos achar a partir da potência nominal, frequência em vazio e frequência nominal, podemos achar o SP. E com isso temos para a máquina 1, temos um SP de 300.3 kW por Hz, o que equivale a 0.3 MW por Hz. E para o gerador 2, usando as mesmas relações usadas para o gerador 1, podemos achar os mesmos valores, os mesmos dados. O que significa? Podemos achar a frequência em vazio, a frequência nominal e o SP. Temos como frequência em vazio 66.67, frequência nominal 60 Hz e o SP 149.93 kW por Hz. E passando para as condições de operação que foram descritas, podemos achar a frequência e a carga que B fornece, pois já temos os dados, ou alguns dos dados necessários para que possamos usar a expressão da potência, esta expressão. Então, nas condições de carga reduzida, temos que foi-nos dado como um dado que o gerador A fornece uma potência de 600 kW. Então, interessa-nos saber que potência o B fornece.
e nós não temos o conhecimento de até que ponto as potências foram reduzidas. Então, o que nós podemos fazer? Como os dois geradores operam em paralelo, se dois geradores operam em paralelo, eles operam a mesma frequência. Isto foi visto na aula teórica. Eles operam a mesma frequência, se operam em paralelo. Então, como já temos a frequência em vazio de A, temos a potência que ele fornece e temos o SP de A, podemos achar a frequência de operação naquele regime, pois usando esta expressão, temos que a potência igual ao SP vezes a frequência, vezes a frequência em vazio menos a frequência de operação, que nesse caso era a frequência nominal, mas para este caso já temos diferente. E a frequência de operação, nas condições de carga reduzida, é exatamente a mesma frequência que o gerador B opera. Pelo que podemos isolar naquela fórmula mostrada anteriormente e teremos uma frequência do sistema de 61.33 Hz. Logo, tendo a frequência do sistema, tendo a frequência em vazio de B, tendo o SP de B, podemos achar a potência que o gerador B fornece, usando esta relação. E temos uma potência de B de 800,33 kW. A linha B pede-nos para mostrar graficamente que ajustes aqui efetuar no motor primário de cada gerador para que o gerador A entregue 400 kW e o gerador B entregue 500 kW, isto é, um total de 900 kW a 60 Hz. Então, nós podemos fazer o seguinte, ou para tal, temos que fazer o seguinte: como as potências que o gerador A e o gerador B fornecem estão diretamente relacionadas com a frequência e nós temos que mostrar graficamente, isto é, temos que elaborar um diagrama de casa, este mostrado. Então, o que nós temos que fazer é, como já temos a frequência de operação do sistema, temos as potências, temos o fator que relaciona a potência e as frequências, nós devemos encontrar a frequência em vazio, pois as máquinas primárias elas possuem um dispositivo regulador que pode regular as frequências em vazio de operação dos motores primários. Então nós devemos achar as frequências em vazio, tal que as tais potências descritas sejam alcançadas a uma mesma frequência de operação. Isto é, devemos achar as frequências em vazio, tal que nos garantem que os geradores possam entregar a potência requerida pela carga. Então, isolando a frequência em vazio na expressão da potência que relaciona a potência e a frequência, tem-se uma frequência em vazio para A de 61.33 Hz e uma frequência em vazio para B de 63.33. Tendo já achado os valores das frequências em vazio no novo regime de operação, isto é, quando os geradores fornecem uma carga, uma potência total de 900 kW, pode-se fazer um esboço da curva para poder-se verificar qual o procedimento a ser realizado na máquina primária, que ajuste deverá ser feito. Nos regimes de operação anteriores, isto é, nas condições da linha A, tínhamos que a frequência em vazio do gerador 1 era de 63.33 e do gerador 2 era de 66.67. O gerador 1 e a frequência do sistema era de 61.33, tal que pode-se achar os pontos de operação em que temos aqui o gerador 1 fornecia uma potência de 600 kW a uma frequência de 61. Este é o ponto de operação naquele regime. Então, fazendo a interação, fazendo uma reta partindo do ponto de frequência em vazio, intersetando com o ponto
de operação, isto é, a interação entre a frequência do sistema, a frequência de operação naquele regime e a potência fornecida, tem-se esta reta que representa a característica. Esta reta representa a característica para aquele regime, no caso, isso referindo ao gerador 1. Para o gerador 2, em que temos uma frequência em vazio de 66.67, para podermos construir esta reta, interessa-nos encontrar a potência que ele fornecia naquele regime e a frequência de operação. Ele fornecia 800 kW a uma frequência de 61.33, que é a frequência do sistema naquele momento. Então temos, intersetando este ponto com este ponto, temos esta reta, que é a reta que representa o comportamento do gerador 2. Então, nas novas condições de operação, tem-se o seguinte: para as novas condições de operação, temos uma frequência em vazio para o gerador 1 de 61.33, gerador 1, gerador A, mesma coisa. Uma frequência em vazio de 61.33. Temos, este é o ponto. E a frequência de operação é de 60 Hz, fornecendo uma potência de 400 kW. Então, fazendo a interseção desses dois pontos, podemos traçar uma reta a partir deste ponto até esse ponto de interseção, em que teríamos esta como sendo a nova característica para as novas condições de operação. Fazendo o mesmo procedimento para o gerador 2, teríamos este gerador 2 deverá fornecer 500 kW a uma frequência de 60, sendo que a sua frequência em vazio é 63.33. Então, fazendo a interação desses pontos, temos esta como sendo a característica do gerador 2. Então, tendo essas características, nós conseguimos ver que a característica inicial era esta para o gerador 2 e passou a ser esta. A característica era esta e passou a ser esta. Então, que ajustes há que ser feitos? Nós aqui conseguimos ver que a frequência em vazio dos dois sistemas diminuiu. A frequência em vazio dos dois sistemas diminuiu e a frequência de operação também diminuiu. Então, nós conseguimos ver que para que conseguisse se fornecer tais valores de potência, a tal frequência desejada, que é de 60 Hz, teve que se diminuir as velocidades em vazio das máquinas primárias, pelo que o regulador teve que atuar. Na linha C, pede-nos o seguinte: se nas condições de carga de B, A sai do sistema, que carga B entregará e a que frequência trabalha? Então, se está a se fornecer carga por meio desses dois sistemas, o gerador B e o gerador A, e de repente o gerador A sai de serviço, certeza que o gerador B terá que suprir aquela demanda de carga. Então, se A sai de serviço, o B terá que suprir a demanda de carga, isto é, terá que fornecer a potência que os dois forneceriam. Pelo que teremos o seguinte: como o gerador B fornecerá a potência de serviço, já de certeza que a frequência vai baixar, a frequência de operação vai baixar, a frequência em vazio vai se manter constante, que é esta, mas a frequência de operação vai baixar, como essa curva também nos diz que quanto mais potência nós formos a pedir, a frequência de operação vai baixando. Então, dali que teremos que usar aquela expressão para o cálculo de potência da frequência. Esta expressão podemos isolar a frequência do sistema, em que o gerador B passará a entregar a potência demandada pela carga a uma frequência de 57.33. Essa aqui que é a frequência de operação do gerador B. E é desta maneira que damos por encerrada a resolução do exercício de hoje.
Muito obrigado. Esperamos por si no próximo vídeo. Pedimos que deixe o seu like, comente e compartilhe o vídeo.